quarta-feira, 12 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que acabaram influenciando na formação dos preços nas principais commodities. Veja os destaques de hoje. A arroba do boi gordo registra alta em praças do Mato Grosso do Sul e Pará e gera expectativa sobre mudança de tendência no mercado. Açúcar volta a subir em Nova York com redução nas projeções de oferta da Índia. Café tem baixas moderadas com melhora dos estoques certificados nas bolsas. Milho recua em Chicago, mas volta a subir na B3. Soja tem queda nos preços em Chicago, mas prêmios tentam corrigir baixas no Brasil. Mercado do boi gordo, sem aumentos expressivos na demanda por carne bovina e com oferta suficiente para atender às escalas de abate, o mercado do boi gordo segue sem novidades no estado de São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, as ofertas no estado têm sido majoritariamente de fêmeas, com uma oferta mais comedida aí de bois. Os preços se mantiveram estáveis para todas as categorias, as escalas de abate atendem em média 6 dias, portanto escalas reduzindo aí em relação aos dias anteriores. Mas se em São Paulo a situação ainda é de estabilidade, algumas praças já começam a esboçar reação nos preços da arroba. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas uma teve queda nos preços hoje, foi lá no Triângulo Mineiro, onde a arroba reduziu aí para R$ 283. Mas outras 4 praças, em algumas delas importantes, tiveram alta nos preços, um movimento que praticamente não se via nas últimas semanas. Será que é o início aí de uma reversão de tendência? Vamos colocar isso no radar e entender como o mercado deve se comportar nos próximos dias. Destaque para o Mato Grosso do Sul, que das 3 regiões monitoradas pela Scott Consultoria, pelo menos 2 delas tiveram melhoras nas cotações. Vamos ver nas cotações, portanto, dia positivo para Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 295, uma correção positiva aí de R$ 5 por arroba. Em Campo Grande, também lá no Mato Grosso do Sul, R$ 295, alta também por lá. Em Marabá, no Pará, R$ 283, também um movimento de alta lá no Pará. Vamos direto para as cotações na B3, vamos ver o que aconteceu com os preços por lá hoje. Uma alta até importante, expressiva aí para a arroba do boi gordo, março R$ 309,85, subindo 1,57%, abril R$ 306,65, uma alta de 2,22%, o maio R$ 308, uma alta de 2,29%, portanto, um dia bastante positivo na B3. Para entender o comportamento dos preços e os sinais do mercado, nossa equipe conversou hoje com Gustavo Machado, lá da Stonex, e ele alertou para 2 pontos: o consumo de carne bovina no mercado interno e a oferta de fêmeas, que ainda vem se mostrando bastante expressiva aí nas últimas semanas e nos últimos meses. Veja o que o Gustavo disse. Olha, o que eu acredito que a gente tem que ter um pouco de atenção, passa muito para o mercado interno, tá? Principalmente como é que está o consumo doméstico. E participação de vaca no abate. Participação de vaca no abate, ela me parece, a gente vai ter mais certeza disso um pouco mais para frente, né, quando a gente tiver os números oficiais, mas o sentimento é que a participação de vaca acelerou, se antecipou nesse ano. Então, a gente já viu em janeiro, fevereiro, parece que já teve uma participação alta dos abates das vacas. Os números dos abates não estão baixos, tá? Então a gente está abatendo bastante boi, está colocando muita carne no mercado. As exportações estão indo super bem, elas estão ajudando, mas assim, a gente tem uma oferta, ainda me parece bem razoável acontecendo. O mercado interno está indo bem, eu acho, tá? Ele está resiliente, considerando os números iniciais de abate, tá? Então, mas assim, é isso que eu acho que a gente tem que acompanhar agora. Quando os abates de vaca, provavelmente, quando eles se reduzirem, né, com as exportações indo bem como elas estão indo, a disponibilidade de carne no mercado doméstico tende a se reduzir, né? E aí o consumo interno ele está indo bem, aí ele pode, de repente, até aceitar um preço um pouquinho mais alto, e aí a gente sai um pouco desse marasmo que está acontecendo agora, e quem sabe a gente não pode ter uma retomada mais forte um pouquinho mais para frente, né? Porque eu acho que ainda tem um pouco de vaca para vir ainda no mercado, tá? Mercado do açúcar. Os preços do açúcar voltaram a subir nesta quarta-feira após realização de lucros da última sessão.
As cotações têm altas de mais de 1% nas bolsas internacionais. De acordo com os analistas, os preços do açúcar estão subindo com uma preocupação em relação à redução da oferta global, depois que uma grande associação de usinas de produção de açúcar, a principal delas lá na Índia, responsável pela produção de açúcar e bioenergia, acabou revisando aí sua previsão de produção para 2024-25 para 26,4 milhões de toneladas, uma previsão que para janeiro estava em 27,3 milhões de toneladas, citando menores rendimentos da cana. A Redpoint confirmou que as exportações da Índia somam 550 mil toneladas, metade do que havia sido autorizado pelo governo indiano. De acordo com a consultoria, novas vendas só devem se tornar atrativas para os produtores indianos se o mercado se aproximar ali dos 20 centavos de dólar por libra-peso. Vamos ver como estão os preços hoje. Alta por lá em Nova York, como a gente está vendo na tela, mais o março ali na casa dos 18 centavos de dólar por libra-peso, 18,86 fechamento de hoje, apesar de uma alta de 19 pontos. O maio, 18,63, alta de 22 pontos, e o julho, 18,72 centavos de dólar por libra-peso, uma alta também de 22 pontos. A gente tem os preços lá na Bolsa de Londres. Para maio, 533,20, uma alta de 870 pontos. Agosto, 517,20, subindo 780 pontos. E outubro, 511,30 dólares por tonelada, uma alta de 740 pontos. Muito bem, depois de falar do açúcar, vamos ao mercado do café. O mercado do café fechou a quarta-feira com baixas moderadas, influenciadas aí pelo aumento dos níveis dos estoques monitorados lá na ICE, tanto do Arábica como do Robusta. Porém, os preços seguem sustentados pela preocupação com o clima seco e as altas temperaturas nesse finalzinho de reta final de desenvolvimento da safra aqui no Brasil, o que pode ocasionar ainda mais perdas de produtividade nessa temporada e o pior, essa baixa umidade do solo pode interferir também já na próxima safra, a safra de 2026, devido aí à baixa umidade do solo, principalmente isso implicando aí problemas com floradas. A Somar Meteorologia relatou nessa semana que a maior área de cultivo de café arábica do Brasil, que está em Minas Gerais, recebeu apenas 1 milímetro de chuva na semana passada, ou 2% da média histórica, um índice, portanto, muito baixo e que justifica a preocupação aí que o mercado vem tendo em relação à falta de chuvas no Brasil. Vamos então às cotações de olho em Nova York. Março, 3 dólares e 92 centes por bushel, 725 pontos de queda. Maio, 3 dólares e 86 por libra-peso, desculpa, eu falei bushel, mas é libra-peso, 700 pontos de baixa, e o julho, 3 dólares e 78 por libra-peso, uma queda aí de 585 pontos, portanto, um dia negativo aí para os preços em Nova York. Vamos ver Londres, como encerrar as negociações. Para março, 5.515 dólares por tonelada, uma queda de 22 pontos, aí sim uma queda moderada. O maio, 5.508 dólares por tonelada, uma queda de 44 pontos. E o julho, 5.484 dólares por tonelada, uma queda aí de 29 pontos. Vamos aproveitar e ver a precificação nas praças comercializadoras. Destaque aí para Guaxupé, Minas Gerais, que fechou com queda de 1,93% a R$ 2.536 por saca de 60 quilos. Varginha, 2.590, queda de 1,89%. Em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.600, queda de 1,89%. Agora o mercado do milho. As cotações do milho na Bolsa de Chicago tiveram forte queda nessa quarta-feira. Segundo a Agriinvest, o movimento é reflexo do aumento das tarifas retaliatórias da União Europeia e do Canadá sobre os produtos dos Estados Unidos. A China também sinalizou possíveis retaliações, afirmando que vai adotar todas as medidas necessárias para proteger seus interesses, o que deve dificultar a comercialização de grãos americanos na exportação, o que mantém um cenário aí de forte pressão, pelo menos para os preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver então como encerraram as cotações para o milho lá na Bolsa de Chicago.
Para março, 4 dólares e 48 centes por bushel, uma perda aí de 7 pontos mais 75. O maio, 4 dólares e 60 centes por bushel, perdendo 9 pontos e meio. E o julho, 4 dólares e 67 centes por bushel, uma queda de 9 pontos e meio, portanto uma queda significativa aí nos preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Já no Brasil, os futuros do milho na B3 fecharam em alta após os fortes recuos aí do último pregão. Além de acompanhar o dólar em alta ao longo do dia, o mercado olhou para as tarifações da União Europeia sobre os grãos dos Estados Unidos como aí uma possibilidade de que alguma demanda nova venha para o Brasil. Vamos ver então como encerraram as cotações lá na B3. Março, R$ 88,79, saca de 60 quilos, uma alta de 1,36%. Maio ficou ali no negativo, 0,28%, a R$ 79,50, mas o julho já voltou a subir 0,26%, a R$ 72,09. Enquanto isso, estão todos de olho no desenvolvimento da segunda safra aqui no Brasil. O produtor rural lá de Itambé, no Paraná, o Nivaldo Forachieri, disse ao Notícias Agrícolas que o plantio do milho até ficou dentro da janela ideal lá na região dele, mas está faltando chuva e a falta de chuva atrapalha o desenvolvimento das lavouras. Segundo ele, não chove desde 27 de fevereiro e o sinal de alerta foi ligado. Veja as informações. Ficou dentro da janela ideal, acho que a grande parte do município e de toda a região conseguiu instalar o milho até o dia 25 de fevereiro. Esse milho foi plantado, tivemos boas chuvas, então assim, entre aspas, né, a chuva atrapalhou e é uma atrapalhada boa, né, no plantio do milho segunda safra, porém tivemos a última chuva aqui na região dia 27 de fevereiro. E depois tivemos agora, hoje é dia 12, tivemos 12 dias de muito sol e muito calor na região. Ontem, com uma entrada de frente fria, a temperatura caiu, mas não vieram chuvas volumosas. Tivemos aqui entre 5 a 10 milímetros, o que já ajuda o milho. A temperatura também mais baixa ajuda esse milho, mas ainda precisamos de chuva. A segunda safra foi bem instalada, mas para o seu desenvolvimento agora precisa de boa chuva. E agora o mercado da soja. A quarta-feira foi negativa também para a soja lá na Bolsa de Chicago, quedas aí de mais de 1% nos principais contratos. Além da pressão vinda do milho, a soja também teve a pressão sentida aí por conta de queda no farelo e também no óleo. Os mercados ainda seguem bastante tensionados pelos desdobramentos da guerra comercial e, no caso da soja, sentindo também a pressão da chegada da nova safra da América do Sul. A colheita está avançando bem aqui no Brasil e as chuvas melhoraram na Argentina, o que significa uma safra melhor do que se havia projetado algumas semanas atrás. Vamos então aos números da soja lá na Bolsa de Chicago, perdas em torno de 10 pontos nos principais vencimentos. Março fechou a 9,87, maio a 10 dólares por bushel e o julho 10 dólares e 15 centes por bushel. E diante desse movimento de baixa nos preços em Chicago, os prêmios no Brasil vão se ajustando para não tirar a atratividade nem espantar os produtores da comercialização. Veja o que disse o Marcelo Gavlik, da G-Trade Investimentos, ao Notícias Agrícolas. Então, a gente vem chamando atenção para esse prêmio positivo durante a colheita de uma safra recorde há algum tempo, né? E acabou que ainda não concretizou pelo apagão logístico que está acontecendo. Esse apagão logístico, pelo jeito, vai dar uma resolvida agora, né? E aí essa soja começa a ser embarcada, começa a entrar fluxo, vai chegando na China. Então, assim, tudo que a gente resolve hoje pesa amanhã. Então, todo esse volume que está sendo acumulado, né? O embarque atrasado, o farmer ali andou, mas ainda, digamos assim, o Brasil deve vender ainda mais uns 40 milhões de toneladas daqui para uns 4 meses. Então é bastante venda para entrar, né? E se a China já estiver tranquila recebendo a soja nos seus portos, conseguindo esmagar lá, né? Hoje o estoque está apertado. Mas o nosso fluxo aqui andando, daqui para final de abril, deve resolver. E aí, quem segurar para vender para lá com o mercado da China já resolvido, já com um estoque já mais azeitado, com as importações chegando lá, e aí é uma época ruim de se vender, né? Então, assim,
O normal é acontecer uma queda para esses prêmios, né? Talvez já atrasou bem, mas talvez ainda aconteça. Então, nesse curto período, a gente está sempre alertando para isso. Tá com uma cara de queda dos prêmios, né? E aí depois, para o segundo semestre, já mais longo, aí a gente já tem que pensar muito em como vai ser a comercialização argentina e depois essas tarifas, como que vão ser lá os Estados Unidos contra Canadá, Europa e China, né? E agora no mercado financeiro, destaque para o dólar, que trabalhou dos dois lados da tabela, mas acabou encerrando praticamente estável. O dólar fechou com leves quedas nesta quarta-feira, com investidores repercutindo aí novos dados de inflação no Brasil e também nos Estados Unidos. Eles seguem atentos aí aos desdobramentos do tarifaço implementado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Por aqui no Brasil, o IPCA, considerado a inflação, o índice de inflação oficial do país, mostrou que os preços subiram 1,31% em fevereiro. Esse foi o maior patamar do IPCA para o mês de fevereiro desde 2003. Isso mesmo, há 22 anos atrás não se via um índice tão alto para um mês de fevereiro em relação à inflação. O resultado veio levemente acima da expectativa do mercado. O mercado esperava algo em torno de 1,3%. Em janeiro, a inflação foi de 0,16%, portanto, um aumento muito importante, muito significativo, que acabou, sim, assustando o mercado. Já nos Estados Unidos, a inflação teve alta de 0,2% em fevereiro. O resultado representa uma desaceleração em relação ao aumento de 0,5% observado no mês anterior e abaixo da expectativa do mercado, que era de avanço para 0,3%. Esses dados de inflação são observados com atenção pelos investidores, já que esses dados trazem pistas aí sobre qual deve ser a postura dos bancos centrais, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, sobre a condução das taxas de juros nos próximos meses. Vamos ver então como encerraram as negociações com o dólar aqui no Brasil, R$ 5,81, como eu disse, uma queda pequena de 0,06%, mas um dia negativo para a cotação do dólar. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Só lembrando, todas as informações trazidas aqui nesse fechamento de mercado estão também disponíveis para você no site Notícias Agrícolas. Basta acessar lá o noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã. Até lá!